Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Entenda, eu sempre sonhei com o céu, disse Júlia inspirada. O céu é o meu elemento. Então você tem 25 anos? Disse Belry, o gerente assistente da companhia aérea, escolhendo as palavras com cuidado. Não é a melhor idade para uma comissária de bordo, você há de concordar. É uma ótima idade, Júlia deixou escapar. Já resolvi tudo. Você me inscreve agora mesmo e, aos 45 anos, terei minha aposentadoria. Serei útil para a empresa por muito tempo e tenho a saúde de uma pessoa de 20 anos. Faço paraquedismo desde o ensino médio. Podemos ver isso, assentiu Belry, folheando os papéis. Veja, nós não olhamos tão de perto todos os candidatos. Como você pode ver, convoquei uma reunião inteira para tratar de sua questão. Ele fez um círculo em torno de seus subordinados com a mão. Enquanto Júlia permanecia na lousa como uma aluna, 5 pessoas a encaravam. O olhar mais desagradável e intenso era o da mulher Eixar, de idade indeterminada. Ela usava uma blusa branca e uma jaqueta escura, e estava sempre arrumando o cabelo. Isso fazia com que sua cabeça parecesse um ninho de pássaros. Veja bem, Júlia, Belry continuou, posso me dirigir a você dessa forma? Nossa empresa é uma grande família, todos nós nos tratamos pelo primeiro nome. Claro, disse a candidata. A família é a coisa mais importante da vida. É claro, disse o homem. Nossa empresa é uma família e, se você se tornar um de nós, mudará para sempre. Entretanto, há certos requisitos. Digamos, padrões. Aqueles que não os cumprem também podem ser especialistas. Mas provavelmente em outros campos. Mas eu sou competente. Júlia o interrompeu. Vá em frente, pergunte-me outra coisa. Belry enxugou o suor de sua testa. Na hora em que a entrevista durou, todos fizeram pelo menos 5 perguntas a ela. Ela respondeu sem hesitação ou equívoco, com uma voz clara e firme. Ela mostrou como usar um colete salva-vidas e uma máscara, como aplicar um curativo, como praticar a respiração artificial. O quanto uma aeromoça precisa saber. Seu inglês. Belry continuou. O idioma. O que há de errado com ele? A futura aeromoça ficou surpresa. Eu falo e escrevo bem. Passei no exame. Isso mesmo, assentiu o gerente assistente. Você tem um nível muito alto de habilidades linguísticas. Você poderia ser consultora. Poderia até ser vice-diretora. Mas eu não quero, Júlia contestou. Meu sonho é ser comissária de bordo. Fecho meus olhos e vejo o céu. Ouço o zumbido dos motores. Passei em todos os exames com louvor, passei nos testes. Meu sonho é irrealizável? Eixar exalou com raiva. Foi ela quem lhe deu as referências necessárias há um mês. Só que ela havia deixado seus filhos do lado de fora. Em sua busca por um novo emprego, ela não havia revelado seu estado civil. Agora, ao verificar seus documentos depois de todos os testes, a recepcionista estava procurando desesperadamente por algo a que se agarrar. Sim, ela passou em todos os testes de forma brilhante, tem boa saúde e exalou o vice-diretor. Mas... o que você está fazendo com ele, Belry? Perguntou o chefe do departamento de pessoal com arrogância e olhou para o candidato. Diga-me honestamente, meu caro. Nosso avião vai decolar com todo esse lastro? Peço desculpas, Júlia sorriu nervosa, sentindo-se como se tivesse acabado de ser despida e jogada em uma água gelada. Estou em ótima forma, veja você mesma. Olhando para a figura da futura aeromoça, era impossível acreditar que ela já tinha sido mãe 3 vezes. Os amigos diziam que tudo se devia à genética. Júlia achava que seu corpo esguio se devia, por um lado, à constante atividade física ao redor das crianças, por outro, à pobreza. Ela se negava a tudo, até mesmo alimentos que poderiam engordá-la. Não estou falando de seu corpo,
querida, disse a mulher de cabelos sujos. Estou falando de seus filhos. O que há de errado com eles? Júlia se perguntou. São bebês bonitinhos e fofinhos. Além disso, eu não ia levá-los em uma viagem. Houve risadas. Todos sorriram, exceto o Eixar. Ele ficou olhando para o candidato. A mulher de cabelos sujos fez uma pausa, folheou os papéis e tirou as certidões de nascimento. São 3. Exclamou o chefe do departamento de pessoal. Não uma, não 2, mas 3. E você acabou de completar 25 anos. Você pode ter muitos mais, não pode? Júlia se sentiu envergonhada. E por que todos a censuravam por ter filhos? Primeiro seu ex-marido, que havia participado ativamente do crescimento da família e depois fugiu do campo de batalha. Depois os pais, que achavam moralmente difícil aceitar a filha rejeitada novamente. E depois os professores, educadores, médicos, funcionários públicos. Meus filhos são minha riqueza, respondeu Júlia, enxugando furtivamente uma lágrima. Além disso, não vou ter novos filhos. Portanto, não vou tirar licença maternidade. Os homens sorriram novamente. Belry pegou cópias das certidões de nascimento com a recepcionista e as examinou cuidadosamente. O outro homem deu uma piscadela furtiva para o candidato e avançou um pouco. Gosto disso, disse ele. Meu nome é Paul, Júlia, e sou especialista em relações públicas. Você é tão alegre. Você se adapta às situações. E não perde a paciência quando é criticada. Acho que essa é a melhor coisa de voar. Não vamos nos esquecer de que os passageiros são crianças grandes, e nossa heroína tem 3 anos. Sim, mas, e Belry exalou, fazendo um gesto para que Paul interrompesse. Que outras opiniões você tem? Acho que já temos todas as informações, portanto, devemos prosseguir com a discussão. Posso sair? Perguntou o candidato timidamente. Belry balançou a cabeça negativamente e apontou para uma cadeira. Os funcionários começaram a conversar, mas Júlia só conseguia distinguir algumas palavras do murmúrio geral. Trabalhador, gato, jugo, divorciado com uma caravana. A garota estava à beira das lágrimas. Mas ela estava sonhando com o céu. E ninguém se atreveria a chamá-la de vagabunda. Quando Jack tinha 2 anos, ela o colocou no jardim de infância e foi trabalhar, tornando-se assistente de loja na clínica. Uma mãe com muitos filhos não tem tempo para bobagens. É por isso que ela conseguiu organizar seu trabalho rapidamente e se tornou uma especialista indispensável. Ela gostava de tudo, de ser apreciada, de ser amada e respeitada, de ser parabenizada em todos os feriados. Mas o salário era suficiente apenas para as necessidades básicas, e isso se ela comprasse em promoções e vendas. Júlia fechou os olhos e se viu daqui a 25 anos. Uma mulher idosa com um corpo inchado, sempre economizando para si mesma. Sem dinheiro para uma esteticista, sem dinheiro para a academia, sem dinheiro para viajar. Não, ela não pode fazer isso. Ela precisa mudar sua vida. Seguro-saúde da companhia aérea para toda a família, academia da empresa, dietas de viagem. É um sonho que se tornou realidade. Sabe de uma coisa? Júlia deixou escapar enquanto observava a discussão. Minha futura família. Se você disser não, eu vou perder a fé. Fé nas pessoas, sabe? Eu sei que as Triple Flight é uma família de verdade. E eu não vim sozinha, vim com 3 crianças. Pense em como isso é precioso. Paul voltou a sorrir amplamente, e o vice-diretor suspirou. Ele já estava descontente com o fato de um assunto tão trivial ter chegado ao seu nível. Tudo o que restava era chamar o general. Mas então ele poderia muito bem encontrar um novo assistente. Eu já me expressei, disse o Eixar, franzindo os lábios. As estatísticas mostram que as mães com muitos filhos passam até metade do tempo em licença médica. Lembre-se de que nossa heroína não considerou necessário me informar sobre seu estado civil quando foi encaminhada para o estado civil quando foi encaminhada para a comissão médica. Mas está tudo lá no passaporte.
Eu não escondi nada. Você não olhou, me deu referências e fez perguntas, e agora me repreende. Houve silêncio. Estava tão silencioso que era possível ouvir o tic-tac dos ponteiros do relógio de Julia. Paul escreveu algo em um pedaço de papel e mostrou ao seu chefe. Eles se entreolharam. Ótimo, assentiu Belry, após um longo silêncio. Eu o contratarei. Mas com uma condição. O que o vice-diretor perguntou a Julia foi primeiro chocante, depois aterrorizante. É um acordo, respondeu a mulher, recuperando-se um pouco. Eu aceito. Quando posso começar? Ao contrário de qualquer outra pessoa no mundo, Julia não considerava os 3 filhos pequenos um fardo. Ela tinha filhos maravilhosos, a mais velha, Elizabeth, já estava com 7 anos. Um verdadeiro esteio, ela podia cozinhar salsichas e macarrão e buscar seus irmãos na creche. Max tinha 5 anos e Jack tinha 4. Depois do espaçoso apartamento de seu marido na casa de seus pais, eles ficaram apertados. Antes, cada um tinha seu próprio quarto, mas agora eles viviam em grupos de 3 e até mesmo com a mãe dele. Mas os meninos suportaram todas as dificuldades. Eva não abandonou seus filhos. Ele até os visitava, mas não com frequência, uma vez por mês ou menos. O coração de Julia sangrava quando ela via Elizabeth e Max sofrerem. A experiência de Jack com o divórcio de seus pais foi um pouco mais fácil. Nos dias em que Eva visitava sua família, os pais de Julia saíam de casa. Eles não conseguiam suportar a visão de seu ex-sogro. Por que você me deu tantos filhos? Perguntou Julia ao ex-marido em um desses encontros. Como vou alimentá-los agora? Você vai alimentá-los, respondeu Eva. Eu lhe dei tanto que você se ajoelhava diante de mim. Veja como você está orgulhoso. Somos divorciados e não podemos dormir juntos uma vez por mês? Julia não tinha palavras decentes para seu ex-marido. Usando brechas legais, ela lhe pagava uma ninharia pelos 3 filhos. A mãe de muitas crianças suspeitava que Eva realmente ganhava um bom dinheiro. Ele tinha uma loja, um negócio de aluguel de ferramentas, um negócio de conserto de carros. Bem, um homem sem dinheiro não pode dirigir um Mercedes e usar camisas caras. Max precisa de uma jaqueta, disse Julia, alheia às palavras nojentas de seu ex-marido. E Elizabeth quer um violão. Ela sonha em se apresentar. Sabe de uma coisa? Disse Eva. Você tem filhos e compra tudo para eles. E eu pago pensão alimentícia. Lágrimas vieram aos olhos de Julia. Ela deu tanto amor e filhos a esse homem insensível e hipócrita, e ele limpa os pés sobre ela. A pensão alimentícia veio no cartão, mas era suficiente apenas para a comida, nem mesmo para roupas. Evan, por que você está fazendo isso com eles? Perguntou a mulher, chorando. Ok, eu a machuquei, arruinei sua vida, não a amei o suficiente. Mas e a Liska? Ou o Max? Ou o Jack? Eles são seus filhos. São todos seus. Como sei que eles são meus? Meu ex-marido disse. Você ficava sempre sozinha no meu apartamento, às vezes por dias, enquanto eu trabalhava. E se você trouxesse alguém para visitá-la? Como você ousa? E disse Julia, e a indignação literalmente a agarrou pela garganta. Eu a amava tanto, eu a amava tanto. Evan sempre a deixava sozinha. Os assuntos familiares passavam ao largo dele. Ele não gostava deles, achava que não eram da sua conta. E não estava interessado nos problemas das outras pessoas. Não se interessava em saber como e com o que sua esposa estava vivendo agora, não se importava com seus filhos, não pensava no que sua mãe estava fazendo. Evan vivia para si mesmo sem esconder suas prioridades. Imediatamente após a entrevista bem-sucedida, Julia correu para o departamento de RH e escreveu uma solicitação de recrutamento, para obter um passaporte de voo, caso eles mudassem de ideia. Em seguida, ela foi à loja e comprou alguns doces com o dinheiro que lhe restava. O dinheiro não era suficiente, então ele pegou 2 latas de espadilha, queijo, 2 pães e maionese para fazer seus sanduíches favoritos.
O bolo que ele comprou pela metade do preço era o último da seção O Buy It Now. Depois de pagar, ele retirou, envergonhado, o adesivo que dizia menos 50% de desconto. Na prateleira de doces, ele pegou as bananas, já escurecidas, mas grátis. Ele queria comprar mais frutas, mas não tinha mais dinheiro. Um suco ou um refrigerante também teria sido bom. Estou em casa, disse Julia em voz alta. Onde estão meus filhos? Seus pais tinham uma bela casa de 2 quartos e meio no centro da cidade. Um terreno, embora pequeno, e sem vizinhos. Mas, é claro, era um pouco apertada para os 6. Tanto a mamãe quanto o papai foram compreensivos com seu retorno. Era mais fácil para ela, eles podiam levar os netos da escola ou da creche para casa e alimentá-los. Sem eles, ela não teria conseguido realizar seu sonho. Estou em casa. Repetiu Julia. Houve silêncio em resposta. Ela viu que os casacos da mamãe e do papai não estavam nos cabides. Pegou o celular, havia esquecido de desativar o modo avião. Ela subiu para o primeiro andar. Eva reuniu as crianças ao seu redor e leu para elas a história do Dr. Aiboli. Ele não era muito bom nisso, e algumas das frases estavam distorcidas, e ele riu, satisfeito com a piada boba. Ele havia trazido 3 hambúrgueres, que as crianças estavam comendo. Julia achava que, com sua renda, poderia comprar algo mais substancial, alguns quilos de carne de porco, macarrão, frutas. Mas, o mais importante, brinquedos, porque as crianças tinham muito poucos. Aqui está nossa mãe, anunciou Evan. Vejam, ela trouxe um bolo. Ele se aproximou e inspecionou impiedosamente as malas dela. Ela colocou espadilhas, pão e maionese sobre a mesa. Infeliz, ele leu a composição do bolo e coçou o dedo onde havia um adesivo ou menos 50%. E é isso que você dá de comer aos nossos filhos? Perguntou com reprovação. Conservas vencidas e não comestíveis? É um feriado, respondeu Julia. Há muito tempo ela havia se acostumado a ignorar a insídia do marido. Vocês querem comemorar juntos? Não, obrigado, disse Eva. Eu mal tenho tempo para visitar meus filhos. Tenho coisas para fazer, você sabe. Venha ajudar na cozinha, disse a mulher. Uma palavra. Como você é mandona! Gritou o ex-marido. Você é uma menina do interior, nunca trabalhou na vida. O que está ensinando aos meus filhos? Eu sou o chefe da família aqui, e eles vão me ouvir. Julia colocou as compras de volta na sacola e saiu pela porta. As lágrimas rolaram por seu rosto. Evan preferia não se lembrar dos motivos pelos quais não havia trabalhado por tantos anos. Ele havia jurado a ela, havia convencido-a de que a amava. E então lhe dera 3 filhos, um após o outro. E depois os jogou na rua. Na cozinha, ela olhou para a geladeira. Ela tinha que fazer o jantar para toda a família. Ele regou o macarrão e começou a fazer sanduíches. Cortou o pão em fatias e torrou um pouco em uma frigideira com manteiga para deixá-lo mais saboroso. Cozinhar a acalmava. Mesmo com macarrão e ketchup barato, era possível fazer uma massa com um sabor muito bom. Quando eu ganhar algum dinheiro, vou contratar um psicólogo, pensou ela. E vou me formar. Não, eu mesma vou me tornar uma psicóloga. Evan, que estava gritando tanto, se aproximou. Ela imediatamente pegou um sanduíche de espadilha e queijo e começou a devorá-lo com prazer. A maionese pingou no chão, mas seu ex-marido não pensou em limpar a mancha com um guardanapo. Ele sempre se comportava assim, não se importando nem um pouco com os assuntos domésticos. Nojento, disse ele, lambendo os dedos gordurosos. Você não sabe cozinhar de jeito nenhum. Sinceramente, você também não é bom de cama. Você não tem iniciativa. Se você se ajoelhasse agora mesmo, abrisse a braguilha, soltasse o cinto. Eu me derreteria imediatamente. Na verdade, eu o deixei porque você não sabe trabalhar com as mãos e com a cabeça. Nem na vida, nem na cozinha, nem em minhas calças. A água ferveu exatamente como Julia.
Ela pensou em como seria bom pegar uma panela inteira e jogá-la naquele rosto presunçoso. Fazê-lo agonizar e sofrer como ela. Mas não, ela seria presa e encarcerada, e as crianças seriam deixadas sozinhas. Ela não sobreviveria a uma longa separação de seus bebês. Tenho novidades para você, disse a mulher, mal contendo sua raiva fervente. Eu tenho um emprego. Um bom emprego novo. Talvez você mesma tenha que buscar as crianças na creche e na escola. O quê? Você vai voltar a trabalhar 12 horas por 1 centavo? Perguntou Evan com altivez. Por que você não se ajoelha diante de mim? Eu lhe daria tudo. Mas não por nada, entenda. Não, disse a senhora da casa. Agora sou a aeromoça. E vou pilotar aviões no exterior. Uau! Respondeu o ex-marido sarcasticamente. E como é que a senhora conseguiu um emprego tão responsável com uma caravana tão grande? Tanto lastro. O avião não vai decolar. E mesmo que decolasse, você ficaria todo enrolado. Você começaria a apagar incêndios com vodka ou conhaque. Todo mundo sabe que as mães com muitos filhos são as mulheres mais inúteis do mundo. E seus filhos são sempre uma bagunça. Essa não é toda a notícia, Julia exalou. Vou ganhar dinheiro e contratar um advogado. Ele vai ficar. Ao ouvir os planos de sua ex-mulher, o rosto de Evan se contorceu de raiva. Ele se levantou da cadeira, com a mão no ar, mas não bateu em Julia. Nunca mais colocarei os pés nesta casa novamente, disse ele. Pode esquecer a pensão alimentícia de agora em diante. Ah, e você pode levar as crianças também, entendeu? E ele saiu, batendo a porta com força. Tão alto que a ferradura, pendurada com carinho pelo pai para dar sorte, caiu no chão. Ele deveria pegar seu primeiro voo 24 horas após a entrevista. A Stripedry Flight valorizava trabalhadores responsáveis e dispostos a agir aqui e agora. No dia seguinte à entrevista, Julia foi ao departamento de RH. Ela precisava apresentar um certificado para a creche e a escola, para que seus filhos tivessem um programa pós-escola no futuro, sem lista de espera. No início, ela estava com medo de que os pais julgassem sua escolha. Mas eles ficaram entusiasmados com a nova profissão. Embora durante os voos eles agora tivessem que pegar as crianças e ficar de olho nelas. Os pais voltaram 30 minutos depois que Evan saiu, batendo a porta. Ele veio sem avisar, disse a mãe. É difícil para nós estarmos no mesmo cômodo que ele. Mas as crianças adoram. Papai ficou surpreso. Bem, o que você pode fazer, sangue nativo? Tenho novidades, Julia sorriu. Em primeiro lugar, fui contratada. Depois de amanhã, farei uma viagem. Vou receber um aumento e finalmente poderemos comprar móveis novos. Isso é ótimo, disse mamãe. Uma lágrima de alegria escorreu por seu rosto. Em segundo lugar, finalmente falei com meu marido, continuou Julia. Disse a ele que vou dividir a propriedade. Um advogado, é claro, é caro? Mas tenho certeza de que é necessário. Estou tão orgulhosa de você. Mamãe disse com alegria, você é tão corajosa. E linda, acrescentou o papai. Você encontrará um novo homem. Você está se apegando a esse Evan. Ele é um tirano. Eu diria outra palavra de 5 letras. Começa com N e termina com K. Agora, quando Julia chegou ao RH, ela se sentiu absolutamente segura. De agora em diante, nenhuma mulher ousaria acusá-la de ser uma divorciada com uma caravana. Ela agora era uma aeromoça, uma comissária de bordo, uma conquistadora do céu. Felizmente, o chefe do departamento não estava presente. Os documentos lhe foram entregues por uma moça completamente diferente, uma morena bonita com unhas enormes. Bem-vinda à família, disse ela. Isso é o que fui instruída a dizer. Em suma, parabéns, você tomou a decisão certa. Estou muito feliz, Julia acenou com a mão. E eu estou muito preocupada. Será que vou conseguir? Você vai se sair bem, respondeu a funcionária.
Tenho certeza de que ela repetiu essa frase muitas vezes. Tem mais alguma coisa? Sim, disse a nova aeromoça. Eu o ouço com muita atenção. Paul pediu para vê-lo, a morena deu de ombros. Sobre seu projeto juntos. Então não era uma piada, Júlia se perguntou. Pensei que estivessem brincando comigo. Querida, estamos falando sério aqui, sem brincadeiras, disse a morena. Pessoas do calibre de Belry e Paul não brincam. Bem, não a menos que seja o dia da mentira. Então, e eu tenho que ir? Tenho que ir? Perguntou a mãe de muitos filhos. A senhora do setor de recursos humanos assentiu com a cabeça. Toda a empresa aérea ocupava um prédio muito pequeno de 5 andares. Departamentos inteiros haviam mudado para o teletrabalho, e a gerência incentivava o trabalho em casa. Mas o diretor de relações públicas tinha seu próprio escritório. Havia uma enorme área de fotos decorada com as cores corporativas da empresa e móveis de design. Você já fez o check-in? Perguntou ela. Bem-vinda à família. Obrigada, acenou a mãe de muitos filhos. Ela queria saber se o homem estava realmente feliz com sua nomeação ou se estava apenas seguindo instruções. Doce Júlia, sorriu Paul. Quero me desculpar em nome de todos que a incomodaram durante a entrevista. Não pense que para encontrar uma aeromoça são necessárias reuniões tão extensas. Fui eu quem convenceu os outros a contratá-la. Agradeço por isso, respondeu a mulher. Você ouviu a condição, deu de ombros para o homem de relações públicas. Nós pagaremos pelo estágio, mas você o fará de forma truncada. Para que você precisa dele? Você já sabe tudo. Um voo e você será aceita. Obrigada, Júlia sorriu. Mal posso esperar para começar. Registre seu primeiro voo como histórias no seu celular, disse Paul. Quanto mais, melhor. Deixe tudo vir do coração, sem histórias pré-preparadas. Em seguida, tente compilá-las em um vídeo. Se não der certo, não tem problema. Meus meninos e meninas farão isso. Seus meninos? Perguntou a mãe de muitos filhos. Eles são os únicos aqui. Sim, Paul sorriu. Tentamos não ter pessoas no escritório. Por quê? Tenho uma ótima equipe, 5 pessoas. Todas elas trabalham em casa. Eu chamo isso de liberdade. Então, por que você está sentado no escritório? Perguntou Júlia. Vamos nos tratar pelo primeiro nome? Perguntou a senhora de relações públicas. Agora somos uma família. Veja bem, eu tenho uma casa tão grande, tão moderna, que é impossível trabalhar lá. Além disso, tenho um hobby lá. Estou vendo. Bem, posso ir agora? Perguntou a mulher inocentemente. Ela gostava muito de Paul como homem. Tão arrumado, elegante, com tato. O completo oposto de seu ex-marido. Ela não tinha conhecido nenhum outro amante além de Evan. Ela realmente queria encontrar um homem, nem que fosse apenas pelo corpo, mas achava que já havia passado muito tempo desde o divórcio. Espere. Há algo mais, disse Paul enquanto ela se dirigia para a porta. Ele se levantou e se aproximou dela mais do que a distância ética permitia. Júlia sentiu o cheiro doce de seu perfume caro. Ele pegou o braço dela e o envolveu em sua cintura. A mulher quase caiu na gargalhada e achou que o homem queria dançar com ela. Sabe, você tem um belo corpo, disse Paul. Eu diria até que é uma figura de livro didático. Tenho um favor a lhe pedir. É estranho, mas não se desculpe. Eu gostaria de... Ela esperava que ele lhe desse um tapa na bunda ou que a apertasse em um canto. Mas ela estava acostumada a isso. Seu ex-marido nunca pediu seu consentimento para ter intimidade. E, no fundo, ela estava disposta a dar a Paul tudo o que ele pedisse. Não era de sua natureza dizer ou não e ela não era boa nisso. Mas o que o especialista em relações públicas lhe pediu abalou profundamente. O primeiro voo é realmente emocionante e especial. Antes de se tornar comissária de bordo, Júlia só havia voado uma vez. Em seu último ano do ensino médio,
ela foi para a seção de aeronáutica. Depois de algumas semanas de treinamento, cada uma delas fez 5 saltos de paraquedas. Então Eva entrou em sua vida, e a primeira coisa que ele lhe disse para não fazer foi sonhar com o céu. Em vez de voar, ela teve uma aterrissagem difícil, primeiro fraldas e fraldas, depois vigílias noturnas ao lado da cama de uma criança doente, brigas no berçário. Tudo isso era interessante, é claro, mas não chegava ao nível de um sonho. Ao caminhar pela manga até o avião, em seu primeiro voo, Julia não pôde deixar de pensar que o que estava acontecendo era um sonho. Imediatamente, ela encontrou seu acompanhante, uma loira sorridente de 22 anos. Parabéns! Aurora sorriu amplamente. É ótimo que esteja fazendo seu primeiro voo comigo. A moça abraçou Julia calorosamente, beijou seu rosto e acariciou suas costas. Depois de toda a provocação durante a entrevista, aquela atitude foi inesperada. Foi bom que ela não tenha dito a famosa frase "Oh, bem-vinda à família". No entanto, a mãe de muitos filhos gostou muito de seu novo emprego. Logo as duas se viram em um pequeno compartimento entre a cabine da primeira classe e a cabine do piloto. Ela só tinha visto isso nos filmes. Eu também estou animada, respondeu Julia. Meu Deus, estou tão nervosa. Não tenha medo, disse Aurora. Você vai adorar. Se algo der errado, me avise imediatamente. Estamos voando para Charmron, está muito quente. É verão. Vamos passar a noite lá, então vamos para a praia. Vamos nadar, conhecer pessoas. Mas não beba muito. Você e eu temos que trabalhar de manhã cedo. Isso é ótimo, concordou a nova aeromoça. Eu adoro o Egito. É claro que Julia estava mentindo. Esse país africano não trazia lembranças muito boas. 3 anos atrás, eles tinham viajado para lá como uma família, embora Jack fosse um bebê e Max fosse um bebê. Evan havia conseguido mostrar seu caráter repugnante durante as férias. Um dia foi suficiente para ele, quando os 5 foram à praia, sentaram-se em um café e andaram de camelo. Às 9 da noite, ele saiu para fumar e só voltou 2 dias depois. Estou de férias. Evan gritava com suas reclamações. Coloque em sua cabeça que, como eu pago por tudo, estou de férias quando quiser. Você cuida das crianças. Eles são seus filhos, e eu não sei nada sobre fraldas ou higiene. As recriminações financeiras eram uma parte importante do casamento deles. É claro que ela não podia trabalhar com 3 filhos. Ela tinha que implorar a Evan que lhe desse dinheiro para qualquer coisa, até mesmo para comprar roupas íntimas novas. Julia se lembrou daquele feriado e ficou chateada. Aurora percebeu a mudança no humor de sua parceira e imediatamente tentou tranquilizá-la. Não se preocupe, ela lhe disse. São apenas 50 passageiros, não é nada. Nós duas podemos dar conta deles facilmente. Agora todos vão se sentar, comer, beber e dormir. Em 5 horas estaremos lá. Não precisa se preocupar com nada. Obrigado, Aurora, obrigado, Julia. Escute, uma pergunta, sua companheira estava um pouco envergonhada. É verdade que vocês vão fazer um filme sobre nós? Sim, acenou a mãe de muitos filhos. Só que Paul disse que seria um pequeno segredo. E que eu deveria manter isso em segredo. Ou era um pequeno segredo? Sim, estou vendo, disse Aurora sarcasticamente. Então toda a tripulação sabe sobre seu pequeno segredo. Estranho, Julia se perguntou. Ele e eu conversamos sobre isso pessoalmente. Tete a tete. E foi o Belry quem definiu a tarefa. Foi Selena, explicou seu parceiro. Foi ela quem o contratou. Ela me disse que Zenka fez uma besteira. Fazer um filme como esse e contratar uma mãe com muitos filhos. Ela o criticou muito. Zenka? Julia ainda estava se perguntando. Aquele é Belry, o gerente-geral assistente? Sim, Aurora assentiu com a cabeça. Nunca vou me acostumar com isso, e suspirou a mãe de muitos filhos. É tudo tão simples. Belry, Paul. Sem nomes do meio, sem sobrenomes.
A propósito, Paul é um homem interessante. Mas ele é um pouco estranho. Como assim? Aurora perguntou, e seus olhos se iluminaram. Ele me ofereceu algo. Júlia hesitou, mas eu não gostaria que muitas pessoas soubessem. Oh, eu sou um túmulo. Ele a perseguiu? Como assim, perseguiu você? Eu não chamaria isso de perseguição, disse Júlia sonhadora. É que ele... Alguém puxou imperiosamente a cortina para trás e dois homens musculosos entraram no pequeno espaço da carruagem. Embora não usassem uniforme ou boné, era óbvio que eram pilotos. Uma energia poderosa emanava deles, da qual Júlia imediatamente se afastou e quis se render. Veja, Mickey, que guia adorável nós temos. Sim, Anthony, respondeu o outro homem, ele tem classe. Os dois examinaram Júlia tão de perto que a nova anfitriã se sentiu como uma escrava sendo conduzida ao mercado por um descendente de uma nação asiática. Talvez esse fosse o costume aqui. Júlia tentou descobrir a idade de Mickey e Anthony. 40, pelo menos. Muito bem, rapazes, não machuquem minha namorada, disse Aurora com um sorriso. Ela é minha agora. Oh, nós adoraríamos machucar vocês dois, exclamou Mickey. Mas somos homens casados, e isso é um compromisso. Tudo bem, vamos logo com isso. É um voo curto, vocês nem vão se cansar. Bem, vamos nos conhecer melhor quando aterrissarmos, não é? Os pilotos entraram na cabine de comando. A segurança era alta. Você precisava de uma chave especial para entrar. Mas nem isso era suficiente, o sistema tinha que reconhecer o rosto do membro da tripulação. Depois que o navegador os cumprimentou de forma brusca, sua companheira continuou o interrogatório. O que ele lhe ofereceu? Sussurrou Aurora. O que ele lhe pediu para fazer? Júlia nem se lembrava do que se tratava. Ah, sim, eles estavam falando sobre Paulo. Ele havia lhe feito uma proposta muito estranha, mas ela poderia se surpreender com isso? Ele lhe pediu. Júlia se esticou. Olhe, não posso dizer isso em voz alta. Não posso fazer isso parecer tão ridículo. Vamos, diga. Eu exigi que você me dissesse. Somos amigos há 10 minutos e você já está testando meus nervos. Está bem, Júlia acenou com a mão. Mas se você contar para alguém, a amizade acaba. Ele me pediu para posar para ele. Como uma modelo. Ele vai me desenhar, quero dizer, me pintar, em sua mansão. Romântico, Aurora sorriu. Qual é o problema? Nua, acrescentou a mãe de muitos filhos e corou profundamente. Como assim, nua? Perguntou o companheiro. Nua quer fazer xixi em você? Isso é estranho, Paul nunca foi visto fazendo isso antes. Não sei se devo considerar isso como assédio ou não. Certo, amigo, vamos trabalhar, sim? Os comissários de bordo tinham muito o que fazer. Não apenas cumprimentando os passageiros, ajudando-os a se acomodar em seus assentos, organizando com segurança suas bagagens de mão. Mas também verificar a data de validade de alimentos e bebidas, colete salva-vidas, fazer café para o capitão, acalmar passageiros nervosos. Tivemos que correr de salto alto, então os pés da Júlia ficaram doloridos por falta de hábito. Enquanto esperávamos o início da viagem, houve um briefing. Logo o alto-falante anunciou a decolagem. Os passageiros colocaram os cintos de segurança e as aeromoças ocuparam seus lugares. O avião entrou suavemente na pista de decolagem e começou a acelerar. Quando o trem de pouso levantou do chão, o coração de Júlia ficou apertado. Finalmente, ela estava livre e independente. É claro que ela gostaria de ter voado para Paris ou Londres, mas Sharm el-Sheikh era um bom lugar para começar. Ela tirou o celular do bolso e começou a gravar clipes. Então, querido diário em vídeo, disse Júlia. Eu realmente não quero fazer isso, nunca sonhei em ser uma blogueira, mas é meu dever. Para conseguir um emprego, tenho que fazer um ótimo vídeo. Ou pelo menos o material para ele.
Meu filme será exibido nas redes sociais, em um canal de telegrama, talvez na TV. Júlia suspirou. Ela tinha que falar o que pensava. No começo foi difícil, mas depois as palavras fluíram facilmente. Júlia fez vários vídeos ao mesmo tempo, para poder escolher o melhor. Afinal de contas, seu futuro dependia da qualidade. Se ao menos ela soubesse o que aconteceria com ela naquele voo. E que seu filme seria visto e visto novamente, mas com um propósito completamente diferente. 5 minutos depois do início do voo, Júlia já estava tão confortável que não considerava mais aquele voo como o primeiro. Os passageiros faziam perguntas a cada minuto, e ela tinha que correr para lá e para cá. Aurora caminhou por um corredor e tentou trabalhar mais, mas logo ficou claro que havia trabalho suficiente para 2 pessoas. Então, ela ouviu uma voz que conhecia muito bem. Era um passageiro da primeira classe que estava indignado. Ele estava gritando tão alto que não conseguia ouvir o rugido dos motores. Aurora se apressou em acalmá-lo. Júlia os perseguiu e ficou observando à distância. Ei, onde está meu uísque? Gritou o homem. Com licença, você pode pedir as bebidas depois de tirar o cinto de segurança, respondeu sua companheira. Estou sentado na primeira classe, o que você está fazendo? Ele estava indignado. Vamos, sirva-se. Sirva, imediatamente. Sim. A voz de uma mulher se juntou a ele. Está tudo pago. Sirva-nos um uísque para que possamos relaxar. Bem, se você pedir. Aurora desistiu. Já estou indo. Ela foi até o quarto dos fundos e serviu 2 copos de uísque até o fundo. Acrescentou o gelo. Colocou as bebidas em um carrinho e as colocou na frente dos clientes exigentes. Isso é o uísque? O homem estava indignado, esvaziando o copo de um só gole. Você serve pior do que minha primeira esposa. Traga a garrafa inteira aqui. Peço desculpas, disse Aurora com um sorriso. Eu já quebrei as regras. Não servimos uísque por garrafa. Apenas copos de 25 mililitros. Então, encha-o até a borda com seus mililitros. Exigiu o passageiro e bateu com o punho no braço da poltrona. O acompanhante suspirou novamente e foi para a cozinha. Júlia se virou, e bem a tempo. Havia pelo menos 3 passageiros esperando por sua atenção. A aeromoça imediatamente correu até eles. Finalmente, a altitude foi alcançada e o tão esperado sinal para soltar os cintos de segurança soou. Logo os passageiros teriam de ser alimentados. Nesse meio tempo, as bebidas tinham de ser servidas. O carrinho estava na cozinha para fazer isso, e os passageiros da primeira classe tinham que passar. Cobrindo o rosto com a mão, Júlia correu para a cozinha. Lá ela colocou sucos de refrigerantes, água pura e mineral, copos de plástico. Ela suspirou. Ela tinha sorte de estar no mesmo trem que esse passageiro difícil. Sua companheira entrou na cozinha. Sorriu para Júlia e imediatamente encheu seu carrinho. Que profissionalismo! Escute, Aurora, e sussurrou Júlia. Eu não gostaria de servir aquele cara mal educado. Você sabe, aquele que exigiu o uísque de você. Não é nada, a loira acenou com a mão. Há um em cada voo. Ele não pediu tanto assim, pediu? Não, não posso ir na primeira classe, insistiu Júlia. Por que não? Perguntou sua acompanhante com surpresa. Meu marido está lá, explicou Júlia. Já é um ex-marido. Aurora pensou por um momento. Olhou para o relógio e estava na hora de servir as bebidas. Você teve uma separação difícil? Perguntou ela. Sim, respondeu sua companheira. Ele me deixou com 3 filhos. Ele literalmente me jogou na rua. É uma história incrível, exalou Aurora. Falaremos sobre isso hoje à noite, quando terminarmos o trabalho. É por minha conta, ok? Sua parceira empurrou o carrinho na frente dela como uma equipe de cobertura. Júlia a seguiu. Ela olhou para o ex-marido, mas ele estava olhando para o outro lado. E o amante dela,
Seu filho da puta. O rosto esticado como um linguado. Dentes para fora, nariz grande. O que ele viu nela? E ele ficou tão gordo. A cabine da primeira classe era pequena, e eles chegaram rapidamente à massa principal de passageiros. Ali, a mãe de muitos filhos se sentiu melhor. Apenas 5 horas, pensou Júlia. Ele está lá na primeira classe, voando sozinho. Bem, com sua namorada afastada. Acho que consigo chegar lá. Além disso, há muito trabalho a ser feito aqui. Então, os drinks correram bem. Eva não a viu. Ele teve que ir à cozinha pelo menos mais uma vez para pegar as marmitas. E novamente para levar os utensílios usados. E mais uma. E outra. A mãe de muitos filhos achava que Evan precisava de uma garrafa de uísque para se embebedar e cair em um sono profundo. Quando a nova aeromoça estava rolando o carrinho de bebidas, alguém a chamou. Júlia, Júlia, venha cá. Ela ouviu uma voz vinda da primeira classe. E não era a voz de um homem. A nova aeromoça entrou na sala dos fundos. Mas o mais estranho é que já havia um homem lá. E não alguém que pudesse estar aqui legalmente. Ela examinou o passageiro, alto, um pouco corpulento, com um rosto gentil. Uma barba bem feita adornava seu rosto radiante. Com licença, disse o homem, interceptando seu olhar. Estou procurando o banheiro. É por ali, Júlia deu de ombros e apontou para trás de suas costas. E você estava indo para a cabine. É o meu navegador cometendo um erro. Disse o passageiro e sorriu amplamente. A nova aeromoça não conseguia imaginar como o belo homem poderia estar tão errado. Afinal de contas, ele havia recebido o endereço do banheiro assim que partiu, assim que aterrissou. Era verdade que o viajante era encantador, ele sorria e ria muito bem. A aeromoça riu involuntariamente. Você tem que calibrar o navegador, disse Júlia, para apoiá-lo. Caso contrário, ele pode cometer outro erro. Caso contrário, ele pode cometer outro erro. Como escolher um parceiro de vida, por exemplo. Mais uma vez, peço desculpas, acrescentou o homem. A propósito, eu o vi gravando coisas em seu telefone. É como se você escrevesse um blog. É isso mesmo, Júlia sorriu, vai ser um filme e tanto. Se você é um passageiro frequente das Trip Flight, com certeza verá o filme. No site da empresa, no canal do Telegrama. Ah, é a minha empresa favorita. O passageiro bateu palmas. Posso tirar uma foto com você? Ele tirou do bolso um celular enorme, que ela nunca tinha visto antes. Parecia robusto e caro. Ele a pegou galantemente pelo cotovelo e a abraçou. Aurora nunca tinha visto uma câmera tão grande em um telefone. Era como se ele estivesse literalmente escaneando-a. Queijo. Aqui está. Obrigada, você foi de grande ajuda, disse o homem e beijou a mão dela com galhardia. Você teve que ir ao banheiro, lembrou Júlia. Sim, eu tinha, mas não me atrevo a dizer essas palavras na frente de uma senhora. O passageiro assentiu e foi embora na direção oposta da cabine. Na cozinha, ele rapidamente colocou as lancheiras no carrinho. Faltavam 20 minutos para o almoço. Aurora ainda não havia embarcado, mas Júlia decidiu não perder tempo. Quando ouviu a voz da mulher, ela simplesmente não se virou. Talvez Eva não notasse. Mas seus planos não deram certo. Assim que a aeromoça saiu de trás da tela, ela imediatamente sentiu o olhar de 2 pares de olhos bêbados. Eu disse que ela era tal, gritou a senhora, apontando o dedo para Júlia. Ela, sua megera. Ei, divorciada! Gritou ela. Venha cá, rápido. A estrada ainda passava pelo ex-marido e sua amante. Mesmo que Júlia quisesse, ela não poderia passar por eles. Assim, a mãe de muitos filhos se aproximou obedientemente do homem que, se não tinha acabado com a vida dela, estava tentando com todas as suas forças. Eva estava um pouco desanimado, mas se conteve bem. Oh, mãe dos meus filhos, disse ele, a propósito, eu lhe disse que me casei novamente?
Aqui, venha conhecê-la. Mas ele não teve tempo de dizer o nome, pois foi imediatamente interrompido por sua companheira. Ela estava vestida de forma estranha, uma saia preta, coberta de folhas brilhantes, um colete amarelo, um lenço de seda. Suas mãos e dedos estavam cobertos de joias. Acho que já vi esse rosto antes nas mídias sociais. Certo, a amante de Evan. E agora ela é sua esposa legítima. Ela estava ótima nas fotos retocadas, no entanto. Muito melhor do que na vida real. Nós nos casamos e agora vamos fazer um cruzeiro. Primeiro o Egito, depois Israel e, por fim, a África do Sul. Vinik me contou muitas coisas sobre você, disse a mulher. Que você é uma mãe nojenta e sem talento. E que você só conhece um jogo de interpretação de papéis na cama. Leninistas e troncos. E ela teve que suportar tudo isso por tantos anos. É isso aí, Júlia exalou. Prazer em conhecê-la. E sim, faremos mais testes. Acrescentou ela. Descobriremos quem realmente é o pai dessas 3 lindas crianças. Ouvi dizer que você se apaixonou pelas guloseimas do meu homem. Bem, você sabe que isso não vai dar certo. Não se atreva a ir ao tribunal, ou eu o amaldiçoarei. Não tenho tempo para falar com você, disse a mãe de muitos filhos. Estou trabalhando, caso não tenha notado. Ah, sim. Evan deu um tapa em sua perna. Assim que descermos, registraremos uma queixa contra ela. Uma das grandes. Faremos com que ela seja demitida. Essa é uma ótima ideia. Impressionada com essas palavras, Júlia nem sequer prestou atenção ao fato de que o estranho passageiro havia passado por ela. Ela estava voltando para o banheiro na direção oposta. Quando viu a aeromoça, ela sorriu radiante e deu uma piscadela. Júlia achou que deveria tentar convencer Evan a não reclamar. Ela poderia fazer com que fosse demitida. Júlia, onde será que você vai passar as férias? Disse Evan, esvaziando seu copo de uísque. E onde estão meus colegas? E depois eu descubro que você abandonou as crianças? Como você ousa? Foi isso que a bruxa disse. E nós vamos levar as crianças para longe dela. Não para nós, é claro, mas para um orfanato. Estava ficando cada vez mais difícil manter a calma. Mas em seu casamento infeliz com Evan, a mulher havia desenvolvido uma imunidade a qualquer abuso. Ela olhou para a nova esposa de seu ex-marido e disse: Você parece tão incomum. Você deve ter uma profissão criativa. Uma artista ou uma designer. Sou uma sacerdotisa, disse a mulher, claramente lisonjeada com a atenção. Faço rituais, desfaço nós. Mas nada vai ajudá-la. Caros passageiros, uma voz foi ouvida atrás deles. O navegador silencioso se aproximou deles. Ele deve ter visto o conflito no vídeo. Estou informando que estamos sendo filmados. Assim que descermos no aeroporto de Sharm el-Sheikh, chamarei a polícia. O que você quer dizer com isso? Perguntou Evan. Ela é minha ex-namorada. Eu a amo se quiser, a esfaqueio se quiser. É isso que quero dizer. Exclamou o marinheiro. Pare com isso ou eu o algemarei. Você ficará imobilizado pelo resto do voo. Evan respirou fundo para responder. Sua parceira começou a fazer movimentos estranhos com as mãos, como se estivesse fazendo mágica. Mas o desfecho dramático foi adiado por uma reviravolta igualmente estranha. Um sinal soou, o piloto queria se dirigir aos passageiros e à equipe pelo alto-falante. O que a voz masculina disse fez Júlia, Eva e sua sacerdotisa congelarem de horror. Tanto que a mulher separada gritou de medo. Oliver estava francamente entediado. Ao seu redor havia famílias felizes e casais em férias no Egito. Ele olhava para seus rostos e tentava absorver sua positividade. Mas não estava funcionando. Durante seus estudos, Oliver havia imaginado sua carreira como agente de uma forma um pouco diferente. Ele pensou que realizaria operações arriscadas, que andaria sobre uma lâmina de barbear, que salvaria o mundo do mal. Infelizmente, ele falava mal inglês e alemão.
Infelizmente, ele falava mal inglês e alemão, tinha uma mira terrível, era incapaz de ganhar confiança e gerar ideias brilhantes. Acontece que o mal não existe de fato. Todos os agentes ficam entediados, mas alguns têm um pouco mais de sorte, mas ele, Oliver, não tem sorte alguma. É por isso que, logo depois de se formar, ele passou 5 anos vigiando secretamente instalações do governo sob o disfarce de zelador, eletricista ou visitante. O que poderia ser mais entediante do que percorrer constantemente as mesmas rotas, em lugares onde nada acontece? Então, houve uma luz no fim do túnel. Oliver se lembrava bem desse dia. Então, Oliver, o grande chefe o chamou em seu escritório. Você trabalhou muito e ganhou uma promoção. Agora você cuidará das pessoas em grande estilo, mas com viagens de negócios. Voe por aí, veja o mundo. Você concorda? Claro, exclamou Oliver. Como eu poderia perder uma oportunidade dessas? Fizemos um acordo, assinamos um contrato secreto. Será que ele, um agente com 5 anos de experiência, sabia que agora estaria pilotando aviões 6 dias por semana, protegendo os passageiros de terroristas fantasmas? Foi o que eu imaginei. A parte mais difícil é se passar por um passageiro em férias. O rosto tenso de Oliver literalmente assustou os outros. Você não pode beber álcool. Nada de ler livros ou assistir a filmes. A cada hora, Oliver tem que fazer suas rondas discretamente, sob o disfarce de um passageiro entediado. Para a primeira classe, para o banheiro e vice-versa. Observando os rostos dos outros passageiros. Em 3 anos de trabalho, até mesmo mulheres impressionáveis reclamaram dele. Temos um maníaco a bordo. Diziam com frequência. Ele já se levantou 3 vezes e passou por mim. Proteja-me. A única coisa pior do que esse tédio é... Senhoras e senhores. A voz de um homem bonito veio pelo alto-falante. Por favor, mantenham a calma. Nosso avião foi sequestrado. Mais uma vez, para aqueles que estão no tanque, o avião foi sequestrado. Os 2 pilotos estão amarrados e na cabine de comando. Eu tranquilizei cada um deles. Sou o único que tem um antídoto. Piloto automático reprogramado, transportador desativado. Estamos tomando uma rota diferente, mas é preciso manter a calma. Tenho um ajudante a bordo e, se eu me machucar, ele vai explodir a nave inteira. Não se comportem como heróis e todos vocês sobreviverão. O silêncio caiu. Uma onda de terror tomou conta do avião. O oficial sacou seu telefone celular para enviar um sinal de socorro. O terrorista deve ter desconectado a conexão. Ele verificou a arma, ela ainda estava lá. De acordo com as instruções, a munição deveria ser armazenada separadamente, e agora ela estava em sua bagagem de mão. Lentamente, tentando não chamar a atenção para si mesmo, o policial se levantou e retirou a munição. Ele a colocou em seu bolso. Em seguida, sentou-se novamente e percebeu que não podia se mover. Por alguns minutos, Oliver fez exercícios de respiração para lidar com a emoção. E esperava que tudo fosse uma farsa e que o avião não tivesse sido realmente sequestrado. Mas, com o passar do tempo, era como se ele estivesse preso em seu assento. E ele rezou para que voltasse vivo do voo. A navegadora, Aurora, Julia, seu ex-marido e a esposa dele se entreolharam perplexos. Cada um deles tinha ouvido a mensagem, mas todos igualmente pensavam que tal coisa era impossível. O homem rude foi o primeiro a falar. Isso é uma piada? Perguntou Evan, olhando para sua ex-esposa. Uma piada? E... Não sei, sussurrou ela. Vou perguntar ao oficial sênior. E o capitão? Ele não sabe? Gritou o ex-marido. Você é uma aeromoça como sua mãe. Inútil. Inútil. Como eu poderia saber quem sequestrou o avião? Seu coração se encheu de ódio. Você acha que eles me consultaram? É você quem traz toda a má sorte. Insistiu Evan. Com certeza o terrorista de plantão a tem nas calças há anos. Eu não sou terrorista, ouvi atrás de mim.
Julia se virou. Um homem estava se aproximando deles pela lateral da cabine, o mesmo passageiro do qual era impossível suspeitar que fosse um criminoso. Ele estava sorrindo radiante, com o rosto ainda mais satisfeito do que há 10 minutos. Ele estava sorrindo radiante, com o rosto ainda mais satisfeito do que há 10 minutos. Desculpe-me? Disse Julia. Eu ouvi a conversa de vocês, explicou o homem. Por favor, me chame de Frank. Fui eu quem sequestrou o avião. É claro que há espaço para emoção em todos os casos, mas você não deveria me chamar de terrorista. É indecoroso. Ah, é você? Disse Evan desafiadoramente, levantando-se. O uísque já havia lhe subido à cabeça. Foi você quem arruinou meu cruzeiro de casamento? Primeiro ela, depois você. Eu o terei, agora mesmo. Sente-se, Evan, sente-se, e disse Julia. A atraente companheira do turista também agarrou seu braço. Que mulheres você tem? Frank sorriu e levantou a bainha de sua jaqueta. Uma pistola estava no coldre na altura do peito. Julia nunca tinha visto uma arma pessoalmente, mas ela parecia gigantesca para ela. Se não fosse por eles, ela já teria feito outro buraco na cabeça desmiolada dele. Evan ficou pálido e imediatamente se recostou em sua cadeira. Ele começou a compreender o horror do que estava acontecendo. Seus lábios ficaram azuis e sua língua começou a balbuciar as palavras. Quero dizer, sussurrou o homem. Você é real? Você, aquele. Capturou todos nós. Claro que sim, Frank assentiu. A primeira parte da operação foi brilhante, como um livro didático. Veremos o que acontece depois. Mas isso não lhe dá o direito de me chamar de terrorista, veja bem. Eu o perdoarei pela primeira vez. Mas se me chamar de palavrão novamente, ou apenas me lançar um olhar de esguelha, não vou decepcioná-lo. Evan ficou em silêncio. Olhou para o parceiro e depois para ex-esposa, como se estivesse buscando apoio. Embora a situação fosse ameaçadora, Julia sentiu uma espécie de satisfação. Era assim que as coisas aconteciam. Sempre havia peixes maiores para fritar. Então, disse Frank, voltando-se para o jovem guia. Gostei de você logo de cara. E é por isso que vou pedir sua ajuda. E Julia se esticou. Preciso consultar a mulher mais velha. Ali está ela. Aurora, por que você não fala? Mas foi como se a mulher mais velha tivesse ficado sem língua. Ela olhou de sua companheira para Frank e vice-versa. Depois pegou o copo de uísque da sacerdotisa e o esvaziou. Oh, não é nada, o invasor acenou com a mão. Acho que ela não vai se importar. Veja bem, ela está um pouco estressada. Os médicos diriam que é contraproducente beber álcool em uma situação como essa. Mas eu não sou médico. Então, querida Julia, vamos trabalhar com você. A propósito, inventei um apelido adorável para você, número 1. O que acha? Adorável, e sussurrou a aeromoça. Número 1, porque você é o melhor. Posso ver isso imediatamente, explicou Frank. Agora você tem que pegar as 2 cestas grandes ali, colocá-las no seu precioso carrinho e dar a volta na cabine recolhendo os telefones. E também informar a todos os passageiros que é proibido ficar em pé. A punição. Bem, diga a eles que não vão gostar da punição. Por que pegar os telefones? Perguntou Julia. Não precisa perguntar, minha querida. Tire todos os celulares, tablets e outros aparelhos, disse o criminoso. Vamos começar agora mesmo. Aqui, este simpático casal de viajantes de primeira classe colocará seus telefones dentro. É isso mesmo, sim. Diga aos outros que não se preocupem. Nós os traremos de volta quando a viagem terminar. Estarei esperando lá, Frank gesticulou para a seção de serviço do avião, entre a cabine de comando e a primeira classe. Empurrando o carrinho à sua frente, Julia se sentiu enojada. Toda a sua vida estava voando diante de seus olhos.
Seu primeiro voo e imediatamente um pesadelo. Poderia ser um sonho? Não, não podia ser. Com quem seus filhos ficariam agora? Não foi à toa que aquela mulher desagradável, a chefe do departamento de pessoal, a desencorajou. Ela deveria ter lhe dado ouvidos. Ela poderia ter trabalhado como balconista na clínica, ganhado seus centavos. Melhor do que entregar sua alma a Deus aos 25 anos. Diga-me, perguntou um passageiro idoso, isso não é uma piada? Isso não é uma piada? Infelizmente, não, respondeu Júlia, tentando manter a calma. Vamos evitar o pânico. Disseram-me para atender os telefones. Como você se atreve? Eu paguei muito dinheiro pela passagem e tenho que receber um celular? Por favor, não se preocupe, disse a aeromoça. Nós lhe devolveremos tudo no final do voo. Essa é a exigência. A exigência. Júlia ficou em silêncio, tentando encontrar a palavra certa. Terrorista? Invasor? Criminoso? Essas definições só assustariam a multidão. Não, tinha de haver uma palavra neutra. Essa é a exigência do homem que assumiu o comando de nossa nave, disse ele. Ele disse que puniria os descontentes da pior maneira possível. O homem que estava gritando com ele há pouco se acalmou de repente. Ele estendeu seu telefone celular. Em algum momento, as cestas ficaram pesadas com o maquinário. Ele os levou para a lavanderia, afastou a porta de tela da poltrona reclinável e lá estava Frank. Ele estava fazendo algo em seu laptop, com uma das mãos segurando sua arma gigante. O homem fez um gesto indiferente em direção à mesa. Júlia começou a colocar telefones e tablets ali. Frank se afastou do laptop e o fechou. Como um mágico, ele rapidamente separou os smartphones dos tablets. Ele fez 5 pilhas com os celulares. Depois, deu outra olhada nos telefones e os contou. Essas manipulações pareciam durar muito tempo. As pernas de Júlia começaram a se queixar, e muito. Bem, disse Frank. Há 55 passageiros e membros da tripulação. Eu derrubei 2 pilotos. Peguei o celular do navegador. Há 53 celulares. Faltam 2. Eu não o anotei, disse Júlia. Eu esqueci. Eu me lembro, sorriu o invasor. Você está fazendo um filme. A propósito, por que você parou? Por que não faz um filme agora mesmo? Mas... Você me disse para desistir dos meus celulares, disse a aeromoça. Você pode ficar com eles, Frank acenou com a mão. Vamos lá, faça um vídeo agora mesmo. Por favor, suspirou Júlia. Suspirou Júlia. Ela pegou o celular, ligou a câmera e disse com voz trêmula, querido diário em vídeo. Caro diário em vídeo. Tivemos uma pequena complicação. Houve uma mudança de autoridade no avião. Agora estou seguindo as instruções de um senhor. Frank. Gritou a morena completa. Meu nome é Frank. Número 1, vá em frente. Agora, disse Júlia. Estamos agora coletando os celulares dos passageiros e membros da tripulação. Um deles não me ouviu. Sim. Disse Frank. Quem será que não entregou o telefone? Essa pessoa terá de pagar por sua teimosia. Júlia relembrou outro episódio de seu casamento fracassado. Ela estava à beira do divórcio. Ainda não sabia nada de concreto sobre a amante, mas tinha um palpite. Evan começou a passar as noites em casa com pouca frequência, não todos os dias. E nessas noites ele exigia intimidade, embora Júlia sentisse repulsa por seu toque, seu hálito, sua aparência. Onde está meu dinheiro? Gritou Evan no sábado de manhã, correndo para o quarto com a carteira. Faltam $50.000. Não faço ideia, respondeu Júlia. Por que eu iria mexer na sua carteira de repente? Venha, vamos fazer o café da manhã para as crianças. As crianças? Gritou o ex-marido. Leve-as para a cozinha.
Vamos explicar a elas que é errado pegar as coisas das outras pessoas. Evan, disse a esposa. Por favor, se acalme. Você está me assustando. Estou assustando você? Evan estava furioso. Você nunca ganhou um centavo em sua vida. Está sentado na minha bunda. Tenho certeza de que você os levou para algum lugar, disse Julia calmamente, mas por dentro ela estava ficando com raiva do negligente. Nem me passou pela cabeça pegar seu dinheiro. Você compra tudo, não é? Eles se reuniram na grande cozinha que dava para a sala de estar. No primeiro ano de casados, o marido dela havia comprado um apartamento gigantesco de 5 quartos. Ele explicou sua escolha pelo fato de que queria ter muitos filhos. E agora, os metros quadrados eram preenchidos com o bater de pezinhos, mas os instintos paternais do homem não despertavam rapidamente. Crianças, disse ele. Reuni todos vocês porque esta noite mãe roubou 50 mil de mim. Elizabeth, a mais velha, olhou para seus pais com horror. As crianças pareciam não entender. Agora vamos reunir todos eles, continuou Eva. Vamos lá. Julia acenou com a mão e começou a preparar o café da manhã. Macarrão para os meninos, mingau de trigo sarraceno para Elizabeth. Ela mesma não estava com fome e, depois da piada do marido, só queria se deitar na cama, envolver-se nos braços dele e dormir. Quando a água estava fervendo e o trigo sarraceno estava lavado, ela ouviu Elizabeth gritar. Achei, disse a menina. Sem se lembrar de si mesma, Julia correu para o quarto da filha. Ela apontou para a casa de bonecas. Em um dos armários de brinquedo havia cédulas de dinheiro. Evan também já estava na porta, satisfeito consigo mesmo. Então, tire-as, ele pediu à filha. A menina tirou o dinheiro em 10 notas de $5.000. Ela as colocou cuidadosamente no chão. O crime foi resolvido, disse Evan solenemente. Qual será a punição? Papai, me desculpe, mamãe. Disse Elizabeth. Foi um acidente, não foi, mamãe? Eu não tive nada a ver com aquele dinheiro, Julia interrompeu. Se eu realmente o tivesse roubado, teria escondido melhor. Por exemplo, na minha roupa íntima. Como se atreve a dizer isso na frente dos meus filhos? Gritou o ex-marido, imitando-o. Então a punição é o despejo. Eu lhe darei 1 mês. Mas as entranhas de Julia estavam em frangalhos. E quanto aos nossos filhos? Você não fica muito em casa à noite. Você tem um apartamento, insistiu Evan. Vocês têm uma casa inteira. É para lá que vocês 4 se mudarão. Vou conseguir transporte e eles levarão tudo da melhor maneira que puderem. Eles saberão como roubar meu dinheiro. 30 minutos haviam se passado desde a captura do navio, e a capacidade de Oliver de pensar e agir com sobriedade não havia retornado. O terrorista estava sozinho. O agente poderia facilmente desarmá-lo ou até mesmo atirar nele. Em teoria. Na prática, havia vários obstáculos. Em primeiro lugar, esse maníaco alegou que a nave estava armadilhada. Não podemos descartar essa possibilidade. Em segundo lugar, ele poderia ter um cúmplice a bordo, e mais de um. Em terceiro lugar, o criminoso tinha de ser removido com cuidado para não danificar o casco. De repente, Oliver se deu conta de que não estava mental nem fisicamente preparado para matar. Ele olhou para a aeromoça, uma jovem loira que, desafiadoramente, bebia o uísque direto da garrafa. Acabou! Gritou ele. Todos nós vamos morrer. Deus, eu não quero morrer jovem. Ainda tenho tanto a fazer. Os passageiros começaram a murmurar, e mulheres impressionáveis chegaram a chorar. Um homem com uma túnica de navegador aproximou-se da aeromoça. Gentilmente, até mesmo com ternura, ele tomou a aeromoça sob seus braços. Mas ela não gostou da preocupação dele. Não! Gritou ela. Não tente me acalmar. Eu deveria ter previsto isso, sentido. Deus, eu não quero morrer jovem.
Oliver tinha os mesmos pensamentos em sua cabeça. O policial percebeu que ia morrer. Mas, ao contrário dos outros passageiros, ele podia influenciar o curso de seu destino. Ele precisava de um plano. Oliver olhou furtivamente para o telefone, ainda offline. Como ele poderia enviar um sinal de socorro? Então, ele tinha que descobrir o que fazer em seguida. Descobrir. Com licença, ele ouviu a voz de uma mulher tirá-lo de seu esquecimento. Dê-me seu telefone. Oliver estremeceu como um trovão, a aeromoça. O policial olhou para ela, segurando o smartphone em sua mão. O que fazer? De acordo com o manual, ela não deveria dar o aparelho a ninguém. No entanto, ela também deveria escondê-lo e tirá-lo do bolso quando ninguém pudesse vê-lo. Não é meu, disse Oliver distraidamente. Não é meu. Por favor, a mulher pediu em um sussurro. Dê-me isso com cuidado. É estranho. Não sei o que isso vai fazer com você. Julia olhou para o passageiro teimoso com surpresa. É certamente curioso, se não for único. Ele se sentou sozinho no final da cabine meio vazia. Parecia estar viajando de férias, mas estava usando calças, sapatos e um paletó. Não bebia e não comia nada. Não lia livros, não assistia a filmes, não ouvia música. Querido, disse Oliver. Por favor, não fale sobre meu telefone. E eu salvarei todos nós. Parecia que o limite de surpresas para hoje havia se esgotado, mas os olhos de Xuxina se arregalaram novamente. Quem é esse estranho passageiro? E como ele vai salvá-los? A ainda jovem aeromoça observou enquanto o copiloto tentava acalmar a bêbada Aurora e se sentiu desconfortável. Então, precisamos tirar o telefone desse cara teimoso. Antes que o Frank faça alguma besteira. Sou eu quem está pedindo desculpas, disse Julia com firmeza. O invasor me deu uma ordem. Ele disse que haveria problemas para todos se eu não a cumprisse. Você não quer que a gente caia, quer? Não quero, o homem assentiu. Mas você precisa confiar em mim. Eu posso salvar todos nós. Mas, para isso, tudo o que preciso é do telefone para me comunicar. Para que serve isso? O condutor ficou surpreso. Com quem você vai se comunicar? Com o centro, Oliver deu de ombros. Não há tempo para explicações. Você tem que convencer o terrorista de que pegou o meu telefone. Mas ele vai verificar, Julia quase gritou. Diga a ele que você o jogou fora, disse o passageiro. Invente algo. Por favor. Sem esse telefone, perderemos toda a esperança de resgate. O condutor pensou por um momento. Esse homem definitivamente perdeu a cabeça. Ele acha que está em contato com algum tipo de centro. A princípio, Julia pensou que o passageiro fosse cúmplice de Frank. Mas não, isso não é provável. Ele saberia que um telefone estava faltando. Passageiro, Julia implorou. Pela última vez, por favor, devolva-me o telefone com cuidado. Acho que o invasor já está lá fora. Oliver, absorvido pelo diálogo, perdeu toda a concentração. Ele não conseguia entender o fato de que o impensável havia acontecido em seu turno, o avião havia sido sequestrado. O agente achava que tinha de contar a verdade à motorista, e então ela se tornaria sua aliada. Veja bem, disse Oliver. Eu sou um marechal do céu. A aeromoça quase gritou. Pare de falar bobagem. Não vou enganar o Frank por você. Sou mãe de muitos filhos. E ela tem uma arma, eu a vi. Descreva-a para mim, exigiu o comissário de bordo, tirando do bolso um pequeno caderno e uma caneta. Descreva como é a arma e eu a marcarei. Julia estava literalmente sem palavras de indignação. O que há de errado com esses homens? Será que eles perderam a capacidade de pensar? Um a deixa com 3 filhos e sai de férias com a amante. Outro pede que ela pose nua para ele. O terceiro sequestra um avião. E o quarto pede que ela descreva uma arma para ele.
Pare com isso imediatamente, exigiu o maquinista. Vou agora mesmo até o sequestrador do navio e lhe contarei tudo. Não se atreva, Oliver sussurrou com raiva. Eu estou no comando aqui e ordeno que você descreva as armas para mim. E olhe para elas com naturalidade, para que ninguém suspeite de nada. Então o condutor viu algo estranho. O mesmo terrorista estava se esgueirando pelo segundo corredor, agachado no chão. Ele estava fazendo isso com tanta naturalidade que os passageiros nem sequer prestaram atenção nele. A mãe de muitas crianças achou que o louco deveria ser advertido, mas ela estava confusa, com as palavras presas na garganta. Frank, com uma graça surpreendente para seu físico, se aproximou por trás dela. Ele fez algo que deixou os olhos de Julia marejados de horror. Bingo! Exclamou Frank. Obrigado por sua ajuda, número 1. Querida, role o carrinho, exigiu o invasor, como se nada de anormal tivesse acontecido. Diante de um murmúrio geral, Julia correu para a sala dos fundos e tirou os almoços do carrinho. Os passageiros ainda estavam com fome, mas ninguém fez alarde sobre isso. O condutor levou o carrinho vazio de volta para a última fileira de assentos. Boa garota! Frank a parabenizou. Você o matou, sussurrou Julia. Lágrimas brotaram em seus olhos. O horror do que havia acontecido a dominou lentamente, como uma intoxicação. O que a faz pensar isso? Perguntou o sequestrador do avião, de forma estranha. Ele deitou o corpo do policial no chão, tirou o paletó e sacou uma pistola. Os olhos do guia se arregalaram ainda mais. Guardando a arma atrás do cinto, o terrorista levantou a tampa do porta-malas, remexeu em algumas coisas e retirou um pente de munição. Ele o colocou em seu bolso. Por que não está falando, número 1? Perguntou Frank, sorrindo para a aeromoça. Estou tentando descobrir por que você acha que eu matei aquele policial. Eu vi você esfaqueá-lo com uma faca e Julia sussurrou. Todos viram você. Gritou uma mulher de seu assento. Um homem vivo apunhalado pelas costas. Frank não deu atenção a esse grito de desespero. Ele olhou para seu principal refém, que foi forçado a obedecer às suas ordens. Ele tirou um cinto da calça do marechal derrotado e amarrou suas mãos com astúcia. Ele testou sua resistência e estalou a língua em sinal de satisfação. Se eu o matei, por que o amarrei? Ele se perguntou. Vamos, me ajude a colocar esse corpo na carroça. Os dois levantaram o miserável Oliver e o colocaram descuidadamente na maca. Se ele estivesse consciente, teria gemido de dor. Eu vi a faca. Disse Julia, enxugando as lágrimas. Em suas mãos. Uma longa. Isto? Perguntou Frank em um sussurro, tirando um dispositivo do bolso. Não é uma faca. É um taser estilizado para parecer uma faca. Aqui estão mais 100 cargas para deixar todo mundo inconsciente. Vá em frente, diga aos passageiros que está tudo bem. Eu não posso gritar, sussurrou a aeromoça. Em seguida, pegue um microfone portátil e fones de ouvido, deu de ombros o invasor. Ali. A propósito, dê-me seu celular por um momento. Ela apontou para uma gaveta no final da cabine. A mulher retirou de lá um microfone e o ligou. O dispositivo se conectou rapidamente à rede interna. A terrorista pegou seu celular e começou a gravar um clipe. Com dificuldade para se recompor, Julia disse em voz alta. Caros passageiros. E o diário em vídeo, Frank pediu com um sorriso, gravando sua declaração. E o diário em vídeo, Julia se corrigiu. Um dos passageiros se recusou a entregar seu celular. Ele também estava portando uma pistola. Ele foi contido pelo Sr. Frank. Por favor, mantenha a calma. Houve um murmúrio ao redor do avião. Mulheres impressionáveis começaram a gritar. O sequestrador do avião imediatamente moveu a câmera para lá, dando zoom. Sim. Continuou a aeromoça. Pedi a ele que me desse o telefone, e ele. Ele ameaçou. Veja, nosso sequestrador não teve escolha.
Ele está vivo? Perguntou alguém horrorizado. Sim, Júlia assentiu. Eu só o vi respirando. Apenas imobilizado. Por favor, vamos atender a todas as solicitações de nosso novo líder. O assistente apertou o botão 2 vezes. O fone de ouvido foi desligado. Frank ficou radiante. Ele estendeu o celular, pegou uma garrafa de Coca-Cola na prateleira inferior da maca, que havia esquecido ali, abriu-a e tomou um grande gole. Como ele bebia bem, deveria estar fazendo propaganda de bebidas. Holly, ordenou o criminoso, apontando para o carrinho. Vou atrás e lhe darei apoio moral. Esse marechal Duar era realmente pesado. A tensão e o estresse faziam o condutor suar. Frank foi atrás, segurando uma garrafa de Coca-Cola na mão esquerda e sua enorme pistola na direita. As ações do homem não condiziam com sua aparência afável. Ele acenou para os passageiros e se desculpou por ter de conter um deles. Dá para acreditar? Disse ele. Eu queria atirar. Bem, não posso atirar. Não é nada, não se preocupe. Oi. Ok, sim, estaremos aí em breve. Estaremos lá em breve. Aproveite a viagem, sim. A viagem até o final da cabana parecia interminável para Júlia. Por 2 vezes, a perna de Oliver caiu para o lado e ela teve de corrigi-lo para que ele não batesse nos assentos e na parede. Na terceira vez, ela o soltou e não sentiu nada. Continue andando, número 1, ordenou Frank quando chegaram à sala dos fundos. Tudo bem, agora saia do caminho. A motorista estava literalmente suando com o esforço. Ela estava com falta de ar e levou alguns segundos para recuperar a consciência. O medo da morte havia diminuído um pouco e ela agora acreditava que essa aventura maluca poderia terminar bem. E que ela voltaria para seus bebês em segurança. Como você entrou na cabine? Perguntou Júlia, recuperando o fôlego. Eu recebi um cartão. Frank brilhou e... Ele realmente o tirou do bolso. Depois, sacou seu enorme celular e desbloqueou a tela. Ele passou o cartão pela fechadura e segurou o smartphone na frente do rosto. O LED acendeu na cor verde. Ele podia, de fato, entrar na cabine. Antes de a porta se fechar, Júlia viu os 2 pilotos. Eles estavam sentados em seus assentos, um de frente para o outro. A cabeça de cada um deles estava caída sobre o peito. O motorista queria examinar como eles conseguiram ficar naquela posição, mas a porta se fechou. O tempo passou lentamente. Finalmente, a luz indicadora da fechadura ficou verde novamente. Droga, gritou Frank, saindo do carro. Ovelhas sem cérebro. Número 1, você pode acreditar em mim. Você acredita em mim? Eu não sei, Júlia sussurrou. Ela tentou dar uma olhada por cima do ombro do invasor para ver os pilotos, mas ele rapidamente cobriu a porta. Esses negociadores, malditos sejam, eles não acreditam em mim. Gritou Frank. No segundo seguinte, foi como se o criminoso tivesse mudado de marcha. As rugas em seu rosto se suavizaram e um sorriso apareceu. Tudo bem, vamos mostrar a eles que estou falando sério. Sou um homem sério, não faço rodeios. Agora, número 1, precisarei de você nos próximos 20 minutos. Você e sua compostura impecável. Desculpe-me, Júlia sussurrou. O sangue de quem você vai derramar? Paciência, minha querida, você logo verá por si mesma. Não vai demorar muito. Entre, disse Frank galantemente, abrindo a cortina. Eles saíram para a sala de estar. O ex-marido não disse uma palavra e, quando viu o invasor, olhou desafiadoramente pela vigia. Sua sacerdotisa, no entanto, olhou para Júlia com olhos cheios de ódio. Diga-me, por favor, gritou ela. Quando vão nos alimentar? Estou morrendo de fome. Infelizmente, há apenas 2 aeromoças a bordo, disse Frank com uma voz deliberadamente lamentável. Uma delas está bêbada e diz que temos apenas algumas horas de vida. E a outra está bem aqui. Me ajudando.
Ninguém pode alimentá-lo, lamento dizer. O que devo fazer? Perguntou a sacerdotisa e começou a fazer movimentos estranhos com as mãos. Parecia estranho, como se ela estivesse afugentando mosquitos ou moscas invisíveis. Não há nada para comer? Perguntou o sequestrador com uma preocupação falsa. Bem. Você sempre pode chupar alguma coisa. Pelo menos por enquanto. A senhora Evan ficou literalmente marrom de indignação. Julia começou a rir, mas se conteve. O que você está fazendo, quieto? Perguntou a sacerdotisa ao seu namorado. Bem, sim, e Evan se esticou. Vocês ouviram que esse senhor me deu um último aviso. Eu não quero morrer. Sua sacerdotisa acabou de ser insultada, e você não quer morrer? Ela gritou, como você se atreve? Espere, não descubra ainda, disse Frank. Ele baixou as duas cortinas que bloqueavam a passagem entre a primeira e a segunda série. Estava claro que não faltava força a esse louco. Julia olhava com um misto de horror e admiração para as cortinas esfarrapadas, tentando descobrir que tipo de homem a havia acorrentado a ele. Vou usar isso, se você não se importa, número 1, perguntou o invasor. Frank havia pegado um microfone sem fio com fone de ouvido, o mesmo que Julia havia usado. A tripulação precisa desse dispositivo para se comunicar entre si e para falar com os passageiros. Ele raramente é usado, afinal, todas as informações importantes são geralmente fornecidas pelo capitão do navio. O invasor escolheu um lugar onde pudesse ser visto por todos no corredor entre a primeira e a segunda classe. Senhoras e senhores, posso ter sua atenção, por favor, Frank, posso ter a atenção de todos? Levante a mão se não estiver me ouvindo. Sim. Agora, entrei em contato com o governo e expressei minha demanda. É uma questão estritamente financeira, nada política. Bem, em resposta, fui rudemente humilhado e insultado de uma maneira muito desagradável. Vocês conseguem imaginar? Uma mulher gritou de seu assento. Deixe-nos ir. Queremos viver. Oh, meu Deus, é isso que estou fazendo agora, Frank sorriu. Eu adoraria deixar metade dos passageiros ir embora, mas olhe pela janela. Estamos sobrevoando o Mediterrâneo. Se eu deixar você ir, ninguém vai pegar um osso. Mas é uma boa ideia. Já que minhas exigências foram rejeitadas de forma tão contundente, preciso agir. Achei que era hora de mostrar minha seriedade. O que você acha, minha querida? Por que não deixo um dos passageiros ir embora? Novamente houve silêncio. O passageiro que havia pedido para ser liberado se escondeu atrás de um dos assentos. O medo era sentido fisicamente na cabine. Julia sentiu seus pés ficarem frios. O que esse louco está tramando? Ele precisa de uma vítima, continuou Frank. Sim, um pequeno sacrifício. Para que todos saibam que estou falando sério, no céu e na terra. Talvez um de nossos companheiros de viagem queira se oferecer como voluntário. Houve um murmúrio nas fileiras. Houve um alto lamento feminino e lamentações, como nos filmes. Julia ainda estava de pé, mas estava achando cada vez mais difícil ficar de pé. Ele não vai me machucar, pensou a mãe de muitos filhos. Estou ajudando-o. Mas Aurora pode. Sua companheira estava dormindo na cadeira depois de ingerir bebida alcoólica. O boné de seu uniforme havia caído de sua cabeça e estava caído ao seu lado. Mas Frank não parecia estar prestando atenção nela. Ele também não olhava para os passageiros, apenas fixava os olhos em um ponto. Para não despertar o ódio social, o invasor continuou. Decidi escolher a pessoa menos constrangedora. Temos apenas 2 passageiros na primeira classe. Como eu não machuco mulheres por uma questão de princípio, só resta ele. Esse é o mal-educado. Frank apontou para o ex-marido de Julia. Naquele momento, ele se sentiu satisfeito e se regozijou. Bem, agora ele vai pagar por todos os erros que cometeu. Karma. Mas depois de um segundo, ele afastou o pensamento. Ele é o pai de seus filhos, seu ex-marido.
Eles viveram juntos por muitos anos. Ele pode não ter sido perfeito, mas às vezes tentava. Sim, ele lhe causou muita dor e mágoa, mas não merecia morrer assim. Não se atreva! Gritou Evan. Sou pai de muitos filhos. Você deixará meus filhos de sangue sem um pedaço de pão. E onde estão as crianças? Perguntou Frank com um sorriso, sacando sua arma. Elas estão. Estão em casa, respondeu Evan, engolindo nervosamente. O que, nas férias da família? O invasor esclareceu novamente, apontando a arma preguiçosamente para a sacerdotisa. Ela se recostou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Você deixou seus filhos com a sogra e agora está de férias? Evan deixou escapar. De vez em quando, ele olhava para Julia, como se estivesse avaliando se deveria mentir. Evan não era um homem estúpido, mas sim insolente, ganancioso e irritado. Mesmo nessa situação, pensou ela, havia uma saída. Enganá-lo, implorar a ele, oferecer-lhe outro passageiro. Mas enquanto ela refletia febrilmente. Não tenho nada a ver com esse cão macho e sua prole, disse a sacerdotisa com medo. Considero meu casamento com esse homem um erro. Mercúrio retrógrado deve ter me enviado o signo errado naquele dia. Faça com ele o que achar melhor. Deixem-me fora disso. O invasor me deu outro sorriso encantador e um polegar para cima. Como se estivesse elogiando uma mulher por sua covardia. Bem, Frank falou ao microfone. A vítima foi encontrada. Se alguém se opuser, me diga agora. Me dê um argumento. E a resposta foi. Oliver voltou a si. No início, ele pensou que o avião estava caindo no abismo. Depois, percebeu que estava apenas tonto. E o carrinho em que ele estava deitado havia se esquecido de travar as rodas. Ele rolava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Seu corpo inteiro doía terrivelmente. Embora a consciência do Marechal Duarte tenha retornado, seus braços e pernas se recusavam a obedecê-lo. Mas havia calma. Mas havia calma. Uma percepção tranquila de que tudo ficaria bem. Oliver começou a tentar recuperar o controle de seus membros. Primeiro, mexeu os dedos. Lentamente, pouco a pouco. Depois, as mãos. Aqui estava o primeiro problema. Braços dobrados atrás das costas e amarrados. Depois os pés. Isso é bom. Ele tentou se levantar, mas não tinha forças. Então, ele se torceu para fora do carrinho e caiu no chão. Seu rosto bateu no carpete. É isso. É isso, e sussurrou Oliver, tentando se ajoelhar. Na terceira ou quarta tentativa, ele conseguiu. Eles devem ter usado a mais poderosa arma não letal contra ele. Mas ele teve sorte e sua excelente saúde fez com que o ataque fosse menos poderoso do que o agressor esperava. Há quanto tempo ele estava inconsciente? O relógio da cabine mostrou o tempo de voo. 2 horas e 31 minutos. Portanto, ele havia ficado inconsciente por apenas 1 hora. E agora? Oliver sentou-se no chão e tentou colocar as mãos embaixo de si. Ele não conseguia colocar as mãos embaixo de si. Elas estavam amarradas muito alto. Então, ele começou a sentir os nós. Ele olhou para baixo e percebeu que o invasor da prancha havia se apoderado de seu cinto. Esse acessório só parecia caro. Na verdade, era de couro barato e, por isso, esticava, mas com dificuldade. Oliver começou a puxar os braços para os lados, levantando as mãos para cima e para baixo. Depois de alguns minutos, o cinto cedeu e ele conseguiu se libertar. Vitória! Excelente, disse o oficial. Ainda melhor do que eu poderia esperar. Ele queria correr para a porta, mas tudo o que podia fazer era andar. Ela podia ser trancada por dentro para que ninguém pudesse abri-la. Cambaleando, ele o fez. E agora? Deu o alarme, pensou Oliver. Ligue o transportador. Não, este não é o momento.
Temos que ser discretos. Ele percebeu que não precisava mostrar a toda a tripulação e aquele gordo pomposo suas capacidades agora. Seria o suficiente para fazer um dos pilotos cair em si. E para que eles aterrissassem o avião com rapidez e cuidado. Às vezes, eles podem fazer isso sem autorização ou aviso. Os dois pilotos estavam em seus assentos. As mãos de cada piloto estavam amarradas às alças. Seus corpos estavam presos aos encostos dos assentos com longas correias. Oliver já os tinha visto várias vezes antes. Eles deviam estar cientes de sua situação, mas nem sequer o cumprimentaram. "Olá, homens", disse Oliver, surpreso com sua própria voz. Estava seca, morta. Ele ainda não deve ter recuperado o juízo. Os pilotos não mostravam nenhum sinal de vida. Ambos tinham a pele amarela em seus rostos. Com um medo que beirava o desespero, o Marechal Duar colocou o dedo no pescoço do piloto. "Se não houver pulso, eles estão mortos. Ninguém pode aterrissar o avião. Somente nos filmes é que até mesmo uma aeromoça pode realizar uma tarefa tão difícil." Oliver ficou tenso, tentando ver se o piloto tinha pulso ou não. "Venha comigo, se você não se importa", disse Frank a Julia. "E você se levanta e anda também." "Para onde estamos indo?" perguntou Evan, maldito. "Para a cauda do avião", disse o invasor. "Há um pequeno compartimento lá. Vamos, não me obrigue a matá-lo aqui, na frente desse público maravilhoso. As pessoas estão de férias, não merecem um espetáculo desses." "Sim", gritou uma mulher. "Eles não merecem isso. Mate-o onde ninguém possa ouvi-lo ou vê-lo, por favor." "Mas você não julga", piscou o terrorista. A mulher permaneceu em silêncio, desde que isso significasse consentimento incondicional. A estranha comitiva se dirigiu à fila. Julia liderou o caminho, seguida por seu ex-marido e depois por Frank. Aqui nem mesmo a mãe de muitos filhos entrou. Atrás estava o compartimento de bagagem, mas não havia como sair da cabine. A aeromoça não tinha nada a ver com esses lugares, portanto não fazia ideia de sua existência. Juntos, eles entraram em um quarto. Estava mais frio do que na cabine e o zumbido dos motores era mais alto. Evan se abraçou e começou a tremer. Ao abri-la, o invasor apontou despreocupadamente para uma escotilha no chão. Julia começou a procurar em sua memória. Sim, ela havia estudado algo semelhante enquanto fazia o exame. Uma saída de emergência. Uma saída de emergência. Será que ela realmente existia? Ela achava que era apenas uma piada. Não posso, disse a garota. Eu não tenho autoridade. Bobagem, Frank acenou com a mão. Um dos tripulantes tem uma chave especial. Procure no bolso de seu colete. Julia colocou a mão no bolso e ficou surpresa ao encontrar um objeto que ela nem tinha percebido que estava usando em seu uniforme. Uma pequena chave. Ela a retirou e a inseriu em uma espécie de buraco de fechadura. Mas não foi preciso girá-la, houve um clique. Uma maçaneta apareceu na superfície da escotilha. A aeromoça olhou para ela pensativa. Amor. E você vai fazer isso? Perguntou Eva em um tom magoado. Eu sou o pai de seus filhos. Então, vocês se conhecem? Perguntou Frank com um sorriso, ou você está improvisando? Nós nos conhecemos, suspirou Julia. Ele me deixou. Com aqueles mesmos 3 bebês de sangue de que ele estava falando. Não diga isso, por favor, disse Eva. Eu não o deixei, eu o deixei temporariamente. Mas eu voltarei, eu juro. Voltarei e cuidarei das crianças. E de você? Vou levá-lo ao cinema, está bem? Cale a boca, disse o maestro. É melhor comprar uma jaqueta nova para o Max. E umas botas para Elizabeth. Eu pago a pensão alimentícia. Gritou o refém. Meus livros estão limpos. É você quem deve comprá-los. Não sei em que você vai gastar o dinheiro. Talvez em você mesmo. Ou em seus homens.
Tenho que ter certeza, sabe? Tudo o que você tinha que fazer era me perguntar. Eu estava brincando sobre ficar de joelhos. Tenho certeza de que você já perdoou há muito tempo aquela piada sobre roubar o dinheiro, não é? Ok, já coloquei a chave, e agora? Perguntou a aeromoça. Não posso mais ouvir essa choradeira. Frank sorriu e ergueu a palma da mão esquerda. Em sua mão direita, ele ainda segurava sua enorme pistola. É uma passagem para outra vida, anunciou o criminoso. Ou para a morte. Muito bem, todos prontos? O que aconteceu no instante seguinte mudou para sempre a vida da infeliz mãe de muitos filhos. Os pilotos estavam respirando, mas fracamente. Ela soltou todas as correias e as colocou no chão. Tirou suas botas e desabotoou os botões de suas camisas. Verificou seus batimentos cardíacos. A consciência estava claramente deprimida, mas por quê? Esse terrorista provavelmente usou um tranquilizante. Infelizmente, sem saber a composição, era difícil encontrar um antídoto. Mas teríamos que encontrar a resposta por tentativa e erro. Havia um kit de primeiros socorros na cabine do piloto. Oliver correu até ele, retirou-o e verificou seu conteúdo. A última vez que ele havia feito um curso de medicina tinha sido há cerca de 3 anos. Ele nunca se interessou por essa área do conhecimento e, por isso, perdeu muitas das aulas. Mas ele se lembrava de uma coisa com certeza. Em uma situação como essa, uma injeção de adrenalina diretamente no coração ajudaria. Oh, Deus, disse Oliver, e enxugou o suor de sua testa. Lentamente, ele recuperou o controle de seus membros e dedos. Deve ter sido um simples tranquilizante para trazê-lo de volta à consciência tão rapidamente. Ou lhe deram uma pequena dose. Bem, há 2 pilotos, então ele tem a chance de testar sua teoria. Ele encontrou um frasco de adrenalina no kit de primeiros socorros. Ele poderia, é claro, calcular a massa do piloto, calcular a quantidade de substância necessária. Mas isso não lhe daria nada. Ele pegou uma seringa e enfiou uma agulha longa nela. Tentei enchê-la por um longo tempo, depois me lembrei da sequência necessária de ações. Removi a agulha longa, enfiei a curta e enchi a seringa com a droga. Expulsei o ar preso na seringa. Desabotoei a camisa do peito do piloto, que parecia maior para ele. Ele devia ter um grande coração, isso não lhe escapava. Oh Deus, sussurrou Oliver, o que está reservado para mim? Ele se lembrou de uma imagem de um curso de anatomia geral. Que o coração não ficava do lado esquerdo, mas no meio. E que os pulmões estavam em ambos os lados. Se ele errasse, se perfurasse um deles. Não, era melhor não pensar nisso. Ele sacou uma seringa de adrenalina, fez pontaria e a cravou no peito do piloto. Ele apertou a válvula, espremendo o conteúdo completamente para fora. Droga, esqueci de fazer o curativo no ferimento, pensou Oliver. Bem, se eles estavam destinados a se acidentar, esse homem certamente não morreria de envenenamento do sangue. A partir de então, os segundos pareceram uma eternidade para o Marechal Duar. No início, nada aconteceu. Mas, de repente, os olhos do piloto se abriram. Ele levantou a mão e deu um golpe tão ensurdecedor em Oliver que ele caiu no chão. Por que você? Por que você fez isso? Perguntou Julia. Ela podia ver melhor a estranha arma agora. Parecia uma faca, mas provavelmente não poderia penetrar muito longe. Por quê? Frank ficou surpreso. Agora você vai fazer um vídeo. Você vai enviá-lo para aqueles idiotas. Junto com tudo o que você filmou antes. Aqui, deixe-me ajudá-lo. Querido diário em vídeo. Não, disse a aeromoça. Não posso mais fazer isso. Ele está morto para todos, anunciou o invasor, colocando gentilmente o corpo de Eva no chão. Deixe que mais pessoas saibam, e o quanto antes. Você o matou? Perguntou Julia, horrorizada. Você tinha que fazer isso? Frank sorriu. Apenas o coloquei em um sono profundo. Mas, se você quiser,
posso aumentar a dose, e então? Não, não, por favor! Exclamou a mãe de muitos filhos. Não, isso não é necessário. Farei tudo o que a senhora me mandar fazer. Ela tirou o celular do bolso, pois a bateria estava acabando. No entanto, se ele não tivesse muito tempo de vida, não faria diferença. Querido diário em vídeo. Ele disse com a voz trêmula. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. Conheci meu ex-marido a bordo. Ele me deixou com 3 filhos maravilhosos. Ele me trocou por uma sacerdotisa. Quando dei por mim, estávamos sendo mantidos como reféns. Frank diz que suas exigências não foram levadas a sério. E que ele está pronto para ir até o fim. 2 minutos atrás, Ele matou meu ex-marido porque ele estava sendo rude com os negociadores. Por favor, entenda que ele não está brincando. Ele moveu a câmera em direção ao corpo de Evan. Do lado de fora, poderia parecer que ele estava morto. Por favor, o jornal, gritou Julia. Não quero que meu primeiro dia de trabalho seja o último. Quero ir para casa. Ela parou a gravação e estendeu o telefone para seu torturador. Ela sorriu como se quisesse que ele consertasse sua maquiagem, usando seus dentes brancos em vez de um espelho. Brilhante! Inacreditável, gritou Frank. É só uma comemoração. Fico feliz que tenha gostado, disse a aeromoça com ironia. Adoro enganar as pessoas. Não é nada, número 1, disse ela. Pronto. Você não está com frio? Julia imaginou seu ex-marido deitado naquela sala fria e barulhenta pelo resto do voo. E ela sentiu pena dele. Mas ele deveria ser grato. Se não fosse por ela. Com licença, Frank fez um sinal para Julia. Venha até aqui. A mãe de muitas crianças se aproximou do invasor. Sim, disse a aeromoça. Estou morrendo de fome, sorriu Frank. O que há no cardápio de hoje? Está brincando comigo? Disse Julia. Só pode estar brincando comigo. Não sou um louco ou um terrorista, sorriu o invasor. Só preciso de dinheiro. De repente, o rosto de Frank ficou preocupado. Ele olhou para a aeromoça e disse: Não está sentindo isso? Droga, vamos mudar de direção? E saiu correndo pela porta, deixando-a sozinha com seu ex-marido. Quem poderia imaginar que o destino dos passageiros e dos membros da tripulação estava nas mãos de 2 homens do alto escalão? 50 milhões de dólares, bateu na mesa um homem grisalho com um paletó caro. Isso é uma fortuna. Temos que pensar em avaliações, objetou o segundo, que parecia jovem. São apenas 50 milhões de dólares, mas se ninguém se machucar. Como assim, ninguém? Perguntou o primeiro. Um passageiro morreu. Pelo menos um. Acho que o dinheiro deve ser transferido. E rastreado. Oh, e sussurrou o velho político. Como me tornei insensível. Penso nesses dólares, não nas mães, não nas crianças. Quantas crianças existem? 5, respondeu o jovem. 5 jovens cidadãos de nosso país. Muito bem, o homem de cabelos brancos e paletó acenou com a mão. Traduza. Diga-lhe que se ele nos enganar. Não diga a ele. Traduza, isso é tudo. 10 minutos depois, a porta do quarto que Julia nem tinha percebido que estava lá se abriu novamente. Um invasor entrou correndo, e ele estava apavorado. Socorro! Ele exigiu. Por algum motivo, o motorista obedeceu. Ela correu e fechou a porta. Frank imediatamente girou a maçaneta da fechadura. Não há tempo. Ele gritou. Há um motim em nossa aeronave. Acredita que eles tentaram me bater? Isso é uma má notícia. Mas são boas notícias. Frank correu até a parede e tirou 2 mochilas do guarda-roupa, uma das quais ele planejava colocar em si mesmo. Então, disse o invasor.
O que temos? 50 milhões de dólares transferidos para minha conta. O algoritmo imediatamente os transferiu para criptomoedas, depois para paraísos fiscais, e em seguida, os distribuiu para as contas sob meu controle. 42 milhões de dólares, mas quase limpos. Ainda não entendo nada disso, sussurrou Júlia. Diga-me, você vai pilotar o avião? Bobagem, Frank acenou com a mão. Os pilotos voltaram a si. Não havia nenhum tranquilizante, eu lhes dei pílulas para dormir, em doses leves. Esse marechal apareceu e desamarrou suas mãos. De alguma forma, eles entraram em contato com o navegador e o navegador iniciou um motim. Agora acho que o avião aterrissará no horário programado. Isso é bom, disse a aeromoça. Mas vamos ser honestos, continuou o invasor. Você nunca mais será o mesmo. E eles dificilmente acreditarão em você. Acreditar? Perguntou Júlia. O que você quer dizer com isso? Que você não é minha cúmplice, sorriu Frank. Você me ajudou durante toda a operação. Você pegou os celulares, acalmou os passageiros. Distraiu aquele policial desmiolado para que eu pudesse atordoá-lo? Finalmente, você me deu seu cartão para que eu pudesse entrar na cabine de comando. Vamos continuar? Não, sussurrou a aeromoça. Ela percebeu que havia roubado o cartão dele. Mas eu estava apenas fazendo meu trabalho. E você tinha um motivo para me ajudar, continuou o invasor. Ex-marido. Ele está dormindo. Você não vai se safar dessa. Então venha comigo. Ele se inclinou sobre a escotilha e a abriu. Houve um grande estrondo e o avião balançou. Frank, de pé na beira do abismo, pegou seu saco de paraquedas. O que aconteceu no momento seguinte ficou gravado para sempre na memória de Júlia. Obedecendo a um sentimento desconhecido, ela acelerou e o empurrou. O rosto de Frank se contorceu de medo. Ele cambaleou, deu um passo para trás e desapareceu na escotilha. Júlia se esforçou para levantar a tampa e fechá-la. Querido diário em vídeo. Acabei de desarmar um terrorista. Não achei que seria tão fácil. Caros passageiros, voem com as TripAdvisor Flight 1, vocês sempre estarão seguros aqui.